Tem uma coisa comum em fundos que são geridos por gestoras independentes, que tem como foco um fundo de investimento imobiliário. Exemplo, o Bradesco Logística, que sempre teve ali um bom histórico, o FGA11, que é um fiagro relativamente novo na bolsa, mas que a gestora tem aí um bom tempo no mercado, uma ampla experiência e tem aí grandes nomes na equipe de gestão, que inclusive até comentei quando falei sobre o FG Agro aqui, que trabalhava um tempão já no setor. E isso não é diferente, no TH11, e eu achei inclusive uma sugestão interessantíssima do Thiago, que é parceiro e membro apoiador aqui do Acumuladores de Patrimônio, porque é um fundo que tem como proposta não só os rendimentos, mas também a valorização das cotas, também mede a sua performance pelo CDI, apesar desses momentos aí complicados do setor imobiliário, fazer uma comparação assim não é lá muito saudável. E é um fundo que tem todos os seus indexadores ligados à inflação. Até porque também é um fundo de desenvolvimento imobiliário, inclusive é o maior FII de desenvolvimento imobiliário da Bolsa. E para quem já tem uma boa experiência investindo, sabe que tamanho importa numa análise de risco. E como o setor anda muito pessimista, oferecendo muitos descontos e oportunidades, muitos deságios, é importante pensarmos no pós-crise e em ativos que se beneficiaram tanto em negócios, melhorando a performance, quanto também nos proventos. Aliás, é importante não ficar esperando valorizações grandes em cotações de FIIs, porque o crescimento em fundos imobiliários é diferente no que a gente vê em ações, por exemplo. Eles fazem constantemente aí subscrições, vendem ativos e tal, o valor patrimonial acaba não crescendo tanto. Até porque a proposta desse tipo de investimento é a alocação de capital que te possibilite um retorno mensal, com uma variável risco-retorno boa, dependendo também da sua escolha. Estou falando isso aqui porque eu tenho recebido dúvidas sobre as quedas recentes aí, sobre os deságios, mas enfim, o TH11 ele foi uma sugestão do nosso parceiro e membro aqui, o Thiago Fernandes, e é um fundo interessantíssimo. Então, se liga nos detalhes, porque os dados são os mais atuais possíveis e vai ser uma análise bem mastigada, como sempre, e também para não ficar chato. Deixa eu fazer aqui um resumão para a gente poder prosseguir com os dados. O fundo tem aí atualmente 182 ativos, que é um número já bem absurdo, em 20 estados, 108 municípios, que inclusive vamos ver aí mais para frente o mapa da diversificação. Fez aí um VGV atual de 12 bilhões de reais, isso desde lá do início, em agosto de 2017. Para quem não está familiarizado, o VGV é o valor geral em vendas. Os relatórios são muito detalhistas, a maioria da exposição dos ativos estão em Goiás. Acredito que seja para melhor eficiência e acompanhamento, até porque a TG Core Asset, que é a gestora do fundo, tem um escritório lá, precisamente em Goiânia, apesar da gestora também ter ali um escritório em São Paulo. Olha, algo que eu gosto de deixar mais para frente, mas como se trata aí de um fundo que está num segmento complicado, em ciclos de inflação e juros altos, que é o comentário de gestor, que fala sobre o cenário desafiador e tal, e eu já falei bastante sobre isso aqui, sempre trago atualizações aí da economia, então eu nem vou me estender muito aqui, mas é importante reforçar que esse segmento gera altos rendimentos, principalmente esse fundo, pela quantidade de ativos que ele tem uma eficiência muito grande na movimentação e você deve estar ciente do que você está comprando. Alto rendimento também significa um risco também fora do padrão. Nas movimentações mais recentes, podemos ver ali comercialização de loteamentos com boas vendas. Tem aí o Brasil Center Shopping, que gera um fluxo de caixa bacana, e também dá mais previsibilidade isso, e é uma estratégia de equity. Teve vendas nas incorporações, multipropriedades, também não foi muito bom assim, o que é esperado também. Teve 4 operações de crédito, o fundo ele também fez ali ganho com movimentações de CRI, Se a gente for relembrar os resultados anteriores, teve ali uma queda em comercialização, multipropriedades, o que é natural, lógico, nesses momentos econômicos ruins, e também uma queda na comercialização aí de loteamentos. É um fundo que, apesar de estar ligado ao desenvolvimento imobiliário, tanto na parte dos segmentos de multipropriedade, loteamentos, incorporação,
ele tem ali uma diversificação muito diferente, que acaba dando uma segurança a mais, apesar de ser um setor que é frágil, né, em momentos econômicos com adversidade. E a gente, antes de ver os resultados, só consegue ter noção do porquê disso quando olha a carteira de investimentos. O fundo ele tem participação em 52 loteamentos, sem concentração prejudicial ao patrimônio, se for contar as unidades, mas que se somados tem aí um peso muito grande no PL. Tem a participação em ativos da Cipasa Urbanismo, que se somados dão aí 4% do PL do fundo, e apesar de ser uma concentração pequena, são muitos ativos. Tem aí os empreendimentos do Nova Colorado, que estão distribuídos pela parte nordeste do país, e juntando todo esse portfólio, dá em torno aí de 5,5% do PL em concentração. As participações de multipropriedades, comparado aos relatórios anteriores, deu uma diminuída, o que é muito bom, né, pelo momento de adversidade econômica. O fundo também tem CRIs no segmento de desenvolvimento, são 4 e todos em Goiás, bom para o acompanhamento. Na parte de incorporação, o fundo tem ali participação em muitos ativos, né, com pouca exposição, que é muito bom também. Tem uma parte com menos ainda de exposição em Land Bank, que basicamente é aquela velha estratégia de aplicar o dinheiro em um terreno, em vez de jogar o dinheiro no banco, e assim explorar a venda posteriormente, né? Porém, pode ser usado na fase anterior do desenvolvimento, que é a espera, né, por uma parceria para a construção de um empreendimento ou venda de lote. Acredito que essa seja a estratégia, né, do fundo, que é o mais comum, tá, no setor. E sabemos que terra é o único ativo que se valoriza. Tem a participação no Garavelo Center em Goiânia e ele está 100% locado, 0 de vacância, é um imóvel comercial. E o fundo tem ali esse imóvel, né, como estratégia de renda para fluxo de caixa, até porque, pelo que eu vi, né, o fundo tem pouco caixa, né, cerca ali de quase 2% do PL apenas. Digo pouco caixa, tá? Falando em 2%, que para muitos pode ser bastante, mas é um setor que é preciso ter um caixa elevado. E tem a outra participação no empreendimento Brasil Center Shopping, em Valparaíso, Goiás, né, com uma concentração de PL de 3%. Tem a exposição ao crédito, tá, com indexadores todos de inflação, IGPM e IPCA, com estratégia em movimentação para fazer aquele ganho de capital maroto, e são taxas boas, né, que o risco, lógico, é proporcional. E o fundo tem também ativos dos quais estão com deságios, e eu me refiro aos FIIs que ele tem na carteira, né, e as ações da Alphaville, que estão ali com um desconto enorme na bolsa. Então, fica claro que o fundo aproveitou o momento de descontos, né, para poder aproveitar os rendimentos e também posteriormente fazer aquele velho e bom ganho de capital. E olha, se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha como um cafezinho e nem se inscreveu, já aproveita e ativa o sino de notificações também, porque os acumuladores de patrimônio têm aqui moral nas sugestões. Mas, enfim, nos dados mais precisos, vemos na parte de equity um destaque em loteamentos e o restante com uma exposição por PL menor. Quase 36% já foram lançados e entregues, 63% está lançado e em desenvolvimento com fases de obras em torno aí de 81%, né, o que traz menos risco operacional, né, pelo avançado nível aí, e com uma média de 75% da carteira vendida. Tem uma boa diversificação por estado, falando em concentração também, lógico. No portfólio de crédito, o fundo deixa claro que a taxa média de juros real, tá? Juros real como comparação. Isso porque, apesar do fundo ter aí exposição a indexadores de inflação, IPCA e IGPM apenas, as taxas são altas, né? E, lógico, proporcionais ao risco. E muitos investidores fazem essa comparação aí, tá? Em FIIs com altos rendimentos. Os setores atendidos pelos empreendimentos são, na maioria, corporativos e é um segmento que vem apanhando bastante também pela desaceleração. Depois vem multipropriedade, loteamento, logístico e incorporação. E as obras estão quase em finalização, né? E com as vendas quase dando uma totalidade de 90% da carteira, o que também gera um risco bem menor. Como podemos ver aí no mapa, apesar da exposição ao equity, que o fundo pega ali literalmente quase todos os estados do Brasil, com exceção do Acre,
mas no mapa podemos ver aí as exposições mais relevantes, né, por estados. Depois de olhar a carteira e os dados, quando vamos olhar o aumento de rendimentos, né, que estava ali acontecendo de maneira bem intensa, né, desde o ano passado, no histórico de distribuição, depois caiu ali para R$ 1,30, né, e voltou a crescer novamente e agora está pagando ali R$ 1,34. A gente também pode comparar a performance, né, do fundo, além de acordo com a inflação, lógico. E com uma diminuição aí conivente, lógico, né, ao tempo estendido de taxa de juros, né, que sufoca inteiramente o setor, que é literalmente economia real. Mesmo assim, o fundo ele consegue ter ali uma boa performance por, lógico, né, explorar ao máximo ali os segmentos e com uma estratégia aí bem diferente. Não é à toa que é o maior FII de desenvolvimento da Bolsa. E negociando com deságio pela recente queda e também pelo pessimismo no segmento dele. E o TGAR11 ou TGAR11, como você preferir, pagou um yield aí de mais de 16% nos últimos 12 meses. Esse é o tipo de investimento para quem sabe o que quer, né? Literalmente. Exemplo, eu quero altos rendimentos para aproveitar o máximo possível, porém sabendo que quanto maior o rendimento, maior o risco também, né? Mesmo que seja um fundo menos arriscado, né? O fundo menos arriscado do segmento dele, né? Exatamente pela estratégia diversificada e pelo tamanho também. E é um fundo que é preciso estar sempre olhando o macro do mesmo jeito que você acompanha ele. Eu já falei que a crise ainda não está nem perto de acabar, né? Mesmo com a curva de juros sinalizando aí um fim de ciclo de aperto, até porque é um dado de curto prazo que não tem como prever, né, decisões políticas e econômicas, né, por parte do governo. E é exatamente por isso que as taxas de juros aí estão se mantendo em 13,75. Agora, não descarta que estamos mais próximos do fim de aperto. Afinal, o Brasil ele começou a apertar a política monetária bem mais cedo que os outros países, né? Acredito que se o Fed sinalizar apenas mais uma alta, né, mais um aumento, que eu acho muito difícil, né, o Campos Neto ele pode avaliar a situação, né, dependendo, lógico, de dados e gastos com estímulos por parte, lógico, do governo. Eu estou falando isso porque esse detalhe aí, que é importante, acaba afetando a economia como um todo e, consequentemente, o setor imobiliário, tanto a parte de crédito como a parte de desenvolvimento também, tá? FIIs de tijolos, né? A gente está vendo FIIs aí bem prejudicados, né? O XPPR11, com os fundos de logística também com vacância aumentando, FIIs de crédito com inadimplência batendo aí na porta. Agora, voltando para o TGAR11, pelo que a gente viu aqui, é uma oportunidade se você estiver pensando lá na frente, lógico, acompanhando. Mas e para você? É cotista do TGAR11, do TGAR? Gostou? Quer investir no fundo? Vê um potencial não curto prazista? Deixa aí nos comentários. Além de se inscrever e ativar os sinos, e tem coisas bacanas, né, que eu estou pretendendo deixar na parte de membros, né, mesmo com a agenda aí atolada de coisa para fazer. E algo que todos os investidores devem ter, né, de maneira pessoal, lógico, né, como segurança também, é uma boa planilha de investimentos, né, que te ajude realmente, tá na declaração de imposto de renda, né, e no pagamento de DARF, uma planilha que faça isso para você, com todas as divisões de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos, rentabilidade, né, do patrimônio, fica tudo mais detalhado de maneira profissional. E assim como me ajuda, com certeza vai te ajudar também. Valeu, um grande abraço e até a próxima.